Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, pela Rádio Ativa e também os ouvintes da Rádio Difusora FM. Chegamos hoje, neste final de semana, ao 16º domingo do tempo comum. E na leitura primeira que ouvimos do livro da Sabedoria, que é considerado o mais novo livro do Antigo Testamento. Ele foi escrito por volta do 1º século antes de Cristo. E esta leitura nos mostra o equilíbrio com que Deus age. Ele age de maneira moderada. Deus não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, muitos de nós queremos que Deus faça alguma coisa para provar que Ele é Deus. Deus ensina que não quer a morte do pecador. E às vezes por isso que demora, porque Ele quer que o pecador se arrependa, Ele quer que o pecador tenha tempo para se converter. Qual é a nossa atitude, olhando para essa leitura, em relação àqueles que nos fizeram mal, àqueles que nos prejudicaram? A lógica de Deus é a lógica do perdão, é a lógica da misericórdia. Então, todos nós também devemos, muito embora às vezes o nosso interior não queira, mas também caminhar na direção da misericórdia, na direção do perdão, para aquelas pessoas que nos prejudicam, para aquelas pessoas que às vezes nos desejam mal. Na carta aos Romanos, o apóstolo vai falar da dificuldade que nós encontramos em harmonizar o nosso desejo com a vontade de Deus. Também da dificuldade que nós temos no nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus vem e diz que o Espírito vem em nosso socorro, o Espírito vem em nosso auxílio, como um mediador para fazer com que a nossa oração chegue ao céu, com que a nossa oração chegue a Deus, para fazer com que nós possamos encontrar tempo, para com que nós possamos encontrar espaço para redefinir o sentido da nossa existência. A vida segundo a carne ou a vida segundo o Espírito. Veja bem que uma coisa não exclui a outra. Tem gente que pensa que viver segundo o Espírito é esquecer o corpo. Ou não se exclui, mas significa assim, colocar o nosso corpo a serviço do reino de Deus. Colocar o nosso corpo como templo, como habitação deste Espírito que vem em nosso socorro, para poder realizar em nós as maravilhas de Deus. E depois, a gente precisa lembrar o seguinte, no dia do nosso batismo, é como se tivesse, naquele momento do batismo, acendido em nosso interior a fogueira do amor de Deus. Mas quando a gente acende uma fogueira, ali naquele momento, aquela chama bonita, aquele calor, aquela luz, se nós não alimentarmos a fogueira com lenha, o que acontece? A fogueira apaga. Assim também é esta chama do amor de Deus que nós recebemos. Nós precisamos alimentar, e alimentar com lenha nova e lenha seca. Porque quem coloca lenha verde na fogueira só faz fumaça. Então sufoca mais ainda. Então para nós, a Eucaristia é o alimento que mantém, que aumenta esse amor de Deus em nossos corações. Olha que bonito. Nós não podemos permitir que a fogueira do amor de Deus apague dentro de nós, porque depois é muito difícil para reacender. Não adianta colocar lenha depois. Vocês já viram quando uma fogueira apaga? Apaga por completo, fica lá só o burralho, a cinza. Você pode colocar lenha à vontade, você pode jogar gasolina, você pode jogar álcool que o fogo não pega. Então, se de repente você deixar o fogo do amor de Deus apagar dentro de você, aí não adianta ser aquela pessoa que vem à missa e fala assim, eu saí do jeito que eu entrei. Por quê? Porque o fogo não estava aceso. Então,
nada adiantou. E nós precisamos, quando a luz se apaga pelo pecado, que esse amor de Deus se apaga dentro de nós, a luz, a chama desse amor, nós precisamos então reacendê-lo com o sacramento da reconciliação. É ele, que nós chamamos de confissão, que vai poder reacender em nós esta chama que nós recebemos no nosso batismo. Depois no Evangelho, nós vemos esta sequência de 7 parábolas que o apóstolo Mateus, evangelista, coloca para nós. A semana passada, no domingo, vocês lembram qual foi a primeira parábola? Vocês estavam no domingo passado na missa? Qual que era o evangelho do domingo passado? A parábola do semeador. Foi a primeira das 7. E depois, hoje, no evangelho de hoje, nós vimos a fórmula breve, mas se vocês seguirem nesta mesma sequência, vocês vão ver que nós temos a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento na massa. Domingo que vem nós vamos ver o tesouro escondido, depois a pérola de grande valor e por último a rede. Mas hoje, olhando para esta parábola que nós vemos do joio e do trigo, Jesus nos ensina que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Como nós vimos a semana passada, Jesus é o semeador. O campo onde a semente é semeada é o mundo. Olha que bonito. E nós somos os filhos de Deus para olhar para esse semeador e para querer que esta semente caia no terreno do nosso coração. Mas esse terreno precisa ser bom, esse terreno precisa estar preparado. E por outro lado, o joio. São os filhos do maligno que jogam a semente do joio no meio da outra semente do trigo. Jesus, ele conviveu, nós conhecemos a sua história, com pecadores, com marginais. Ele sentou-se à mesa, deixou-se tocar por eles. Ele fez do publicano Mateus um apóstolo seu. E com este comportamento, Jesus escandalizava a religião oficial. Jesus escandalizava aqueles mais radicais, porque eles diziam, esse homem não é filho de Deus coisa nenhuma, porque ele anda com prostitutas, porque ele anda com pecadores, porque ele chama corruptos para ser seguidores seus. Prestem bem atenção, quando às vezes hoje nós ouvimos coisas desse tipo. Quando atacam os nossos pastores, porque eles olham com esse olhar de misericórdia para os pecadores, para as prostitutas e para aqueles que vivem no pecado de forma geral. Jesus quer dizer para nós, no reino de Deus, ninguém é excluído. Ninguém, absolutamente ninguém. Participar do reino de Deus e da sua igreja não é um privilégio para alguns poucos escolhidos, como muita gente pensa. Participar do reino de Deus não é para perfeitos. O reino de Deus, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, não é um condomínio fechado, onde só vai entrar alguns e os outros serão barrados na porta. Não, as portas estão abertas para que todos possam entrar. E uma pergunta que se faz quando nós olhamos para a parábola do joio e do trigo: qual é a diferença do joio e do trigo? Muito simples, muito simples. O trigo, quando ele cresce, as suas sementes enchem os cachos, o trigo ele se curva. Ele se curva. Esse sentido de curvar representa a humildade que devem ter os filhos e filhas de Deus. O joio, por seu turno, ele continua vazio. Ele não tem substância, ele não tem conteúdo, então ele fica ereto. Ele fica com o pescoço empinado, da arrogância, da falta de humildade. Então essa comparação que Jesus quer dizer é justamente esta. Quando a gente vai plantar o trigo, semeá-lo, nós precisamos cuidar da terra, nós precisamos cuidar do cultivo, etc. e tal. O joio não. O joio é que nem tiririca.
Ele nasce no meio da pedra, espalha para todo lado, onde você não quer. Você não precisa jogar água, não precisa pôr esterco, não precisa pôr adubo, que ele vai estragando tudo por onde passa. Então, o joio é o mal que se espalha pelo mundo hoje, nós podemos dizer assim. Fica claro, então, que para ser construído o reino de Deus, deve ser a partir de cada um de nós, sendo trigo. Você tem que perguntar para você mesmo se você tem sido um trigo bom de Deus. Como dizia Santo Inácio de Antioquia. Quando ele caminhava para o martírio, e ele sabia que se ele chegasse em Roma, ele seria martirizado. Então muitas pessoas tentavam impedi-lo, dizendo: Inácio, não vá. Se você for lá, eles vão jogar você na boca dos leões. E ele dizia: eu quero ser trigo de Deus, ser triturado pela boca dos leões. Olha que pensamento o deste homem. Depois nós temos, quando falamos da parábola da semente de mostarda, porque nós sabemos que é uma das menores sementes que existem, né? Eu costumo dizer que tem um monte de semente pequenininha, que a gente às vezes nem vê, ou tem gente que nem sabe que tem semente daquilo, mas tudo tem semente, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, você já viu semente de cana? Quem já viu aqui? Cana tem semente, gente. Olha lá, trabalha na lavoura, sabe que tem. Cana tem semente, viu? Só que a semente, se for esperar plantar a sementinha da cana, então ele já prefere plantar o broto, né? É que nem semear, é que nem mandioca. Mandioca tem semente, mas ninguém vai plantar a semente da mandioca, planta a rama que vai mais depressa, né? Então, ou seja, e assim você pode imaginar tantas outras plantações que também é feito isso. Mas nós então devemos olhar para essa parábola, porque o que Jesus quis dizer, pequena, frágil, mas ela, quando bem cuidada, quando bem cultivada, ela cresce, ela floresce, ela dá frutos, e até as aves do céu vêm pousar e fazer seus ninhos ou refrescar sob a sua sombra. A terceira parábola é a parábola do fermento. Na parábola do fermento, Jesus diz: uma pequenina quantidade de fermento que você coloca numa massa, ele leveda a massa inteira. E você não vê o fermento, mas você vê a ação do fermento, que é fazer a massa crescer. Se você pegar uma massa, se você pegar a massa e fizer ali rapidinho, ovo, farinha, etc, tal, de um lado, ovo, farinha do lado, certo, lado, e colocou o fermento nessa e não colocou nessa. Naquela hora que você colocou, se você olhar para uma e para outra, você não sabe qual que é uma, qual que é outra. Mas se você tiver a paciência que Deus pede a cada um de nós, com o tempo, aí você vai perceber a diferença de uma e de outra. Por isso que Jesus disse: não cortai o joio agora, porque se cortar o joio agora, você vai cortar trigo junto. Deixa crescer que eu vou ver quem é joio e quem é trigo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, nós mostramos quem nós somos. Se somos joio, se somos trigo. Se somos fermento que leva da massa ou não. Então, quando Jesus coloca esta parábola, também vale. Para o semente da mostarda, você vê o exterior, o crescimento exterior. Para o fermento da massa, não. Você vê um crescimento interior. É como se esse fermento fosse realmente o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós para fazer com que nós cresçamos interiormente. E a gente possa florescer exteriormente. Como eu falei a semana passada, quando a gente olha para uma planta, você vê a beleza exterior, mas você não vê o conteúdo que está lá dentro para que aquela beleza aconteça. Você só vai ser uma pessoa bela, uma pessoa bonita em Deus, se o seu interior estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso eu encerro dizendo: vamos cultivar a paciência, vamos cultivar a tolerância, sem radicalismo, porque o amor suporta tudo, como diz São Paulo aos Coríntios. E nesta correria atual que nós vivemos, a gente percebe que ninguém tem mais paciência. Os pais não têm paciência com os filhos. Os filhos não têm paciência com os pais. Um irmão não tem paciência com o outro. Parece que a gente quer que todo mundo ande no ritmo da gente. E as coisas não funcionam assim. Vejam, por exemplo, neste final de semana, a nossa igreja no mundo inteiro, a pedido do Papa Francisco, celebra o dia do avô, o dia da avó, o dia dos idosos. É dia 26, que é a memória de São Joaquim Santana. Mas nós fazemos a mensagem do Papa para o domingo próximo. Então, amanhã
hoje, esse final de semana, nós olhamos. E aí eu chamo a atenção de todos vocês. Que é que nós estamos fazendo com os nossos idosos? Os nossos idosos são desprezados, são abandonados, ninguém tem paciência com eles mais. Eles que construíram tudo que nós desfrutamos hoje. E muita gente às vezes faz isso esquecendo de que um dia será idoso também. Eu já sou idoso. Mas não esqueça, porque você está na sua juventude florida, na sua idade madura, etc. e tal, um dia você vai começar a declinar. Então, que nesse final de semana nós possamos rezar, enquanto igreja, para que os nossos idosos sejam compreendidos por seus filhos, não sejam abandonados, não sejam descartados, é a palavra que o Papa Francisco usa. Não descartem os nossos idosos. Vamos glorificar a Deus pela vida de cada um deles e por todo esse chão, esse terreno que eles nos prepararam. Inclusive, se nós temos a palavra de Deus, é porque esses idosos de hoje que vieram antes de nós, foram transmitindo, chegou a nós, e agora nós temos a obrigação de continuar a transmitir para a juventude, diz a mensagem do Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.